Olá, boa noite a todos vocês. A gravação foi iniciada, né? Já é dia 25/1/2021, na aula de processo de trabalho 2. Bom, pessoal, nós temos uma aula, né, para terminar, né? Uma aula que foi dividida em duas partes. Relembrando a vocês que nós estávamos falando sobre o processo de trabalho na contemporaneidade, né? Então, nós construímos uma ideia do que é trabalho, né, enquanto categoria. Depois nós vimos que o capitalismo separa o ser humano do que ele pode, ou seja, o trabalho que era para emancipar, ele se torna um elemento alienante. Vimos também sobre a contradição capital-trabalho. A contradição é essa. A contradição é que o capital, ele fragmenta o processo produtivo, né? Ele fragmenta o processo produtivo, daí o processo produtivo ser uma construção social. Cada um faz uma parte do processo, então a construção, ela é social. E a apropriação? Ou seja, com quem fica os frutos do trabalho? Com o capitalista. Então, a produção, ela é coletiva e a apropriação individual. E, diante disso, nós falamos que o trabalho, ele adquire formas, né, e expressões de forma a maximizar a exploração sobre o trabalhador. Passamos, né, pensamos aí o início do capitalismo, advento da sociedade de mercado, transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, né? E chegamos na década de 1970, uma crise mundial, né, que vai gestar o que nós chamamos de neoliberalismo. Tá? Então, eu acho que nós paramos aí. Vou projetar aqui para vocês, para termos uma ideia, né, de forma geral. Aqui não. Vou apresentar agora. Aqui. Que espero que vocês estejam vendo, né? Então, essa aqui é a nossa aula, né? Sobre dia 21 e dia 25. Então, nós vamos falar que a nossa profissão, ela está desenhada dentro do nosso projeto ético-político, e aí nós conseguimos entender a partir do nosso projeto ético-político o que é ser profissional na contemporaneidade, tá? Esse projeto ético-político é entendido e escrito como PEP aqui. Então, o que é ser assistente social? É olhar para as relações sociais. Tá? Então, o texto de base
é da Simone da Anne, que trouxe a contribuição da discussão no serviço social, que o nosso projeto é hegemônico, nós só temos ele, mas não é homogêneo. E eu vou organizar aqui, porque eu falei que ia arrumar, não arrumei na aula passada, agora está arrumado, né? Ó, o nosso projeto ele é hegemônico, porque é apenas um. Nós temos uma linha a seguir, mas não é homogêneo, porque nós temos projetos em disputas na nossa profissão. Uma profissão e dois projetos, nós temos que olhar para a sociedade e pôr o trabalhador no centro e aí defender, né, a classe trabalhadora. E quando defendemos a classe trabalhadora, defendemos a nós também, porque nós também somos classe trabalhadora. Isso a partir da versão crítica da profissão. Eu vou aproveitar hoje e vou fazer o seguinte. Se possível, coloquem no chat a partir de quando nossa profissão, porque nós estamos tratando do processo de trabalho no serviço social, na contemporaneidade. A partir de quando, isso na data, nossa profissão tem um viés crítico. Quem puder, coloque no chat, ou pode falar, né? Mas, assim, nossa sala não fala muito, assim, com o microfone. Então, se vocês não quiserem falar, podem colocar no chat. Não precisa mais, que a Vitória já colocou, né? Ó, na aula passada, nós falamos que em 79 teve uma grande crise, né, Vitória e Meire? Teve uma grande crise, uma crise mundial. Uma crise mundial, crise do estado de bem-estar social. Né? E o que a burguesia oferece para sanar essa crise? Há uma crise aí, que aí depois o Ricardo Antunes vai trabalhar, né, com o adeus ao trabalho. O que a burguesia sugere para superar a crise? E essa data, olha, na década de 70, uma grande crise. Em 79, no Congresso da Virada, nós temos uma versão crítica, né, e começar a construir uma versão crítica da nossa profissão. E esse movimento aí, ó, entrando em 1980, vai ser tão grande, que as nossas pesquisas no serviço social vai ser em torno disso, na década de 80 e 90, do Estado, ampliação do Estado, nós vamos ter a Constituição de 1988. Olha quando nós pensamos no contexto sócio-histórico, né? Como que é importante para nós. Obrigado, então, ótimo. Então, nós temos aí, né, esse reconhecimento da profissão. Então, em 79, abandono do conservadorismo, adentramos 1980, e é uma década de construção. Por quê? Porque em 90 começam a valer mesmo, institucionalizou o nosso projeto ético-político com uma autoimagem da profissão. Tá? Então, como eu disse, tem uma gênese ali na crise de 70 e avança 80 e se consolida em 1990, né? E nós temos uma década de construção, e depois de construído, né, e redigido o nosso projeto ético-político, nós temos um desafio, que é efetivá-lo numa sociedade neoliberal, numa sociedade que flexibiliza o trabalho, as relações de trabalho.
Isso também nós falamos, né? A questão do que é particular, tanto no Brasil como para o serviço social, e a contradição capital-trabalho. E é assim que nós temos que olhar para o processo de trabalho do assistente social na contemporaneidade, olhando para estrutura e conjuntura brasileira e também para o processo de a construção do serviço social. Apesar de nós termos mais de 8 décadas de profissão, nós temos pouquíssimo tempo de versão crítica da nossa profissão. Pouquíssimo. A gente não pode nem datar de 79 o nosso projeto. Em 79 nós rompemos com o conservadorismo, mas nós não temos um projeto ali. Já em 79 nós vamos construir todo esse aporte teórico na década de 80. Então, se nós temos em 90, se nós contarmos 90, nós temos 30 anos. 30 anos de um projeto ético-político e a formação, né, a transformação das universidades. E notem, e a transformação que a sociedade passou de 90 para cá. Então, na aula passada, eu coloquei um dado, né, de 2010, que é o dado do texto que eu mandei para vocês, e aí eu pesquisei, né, a questão dos profissionais. Eu não sei se vocês lembram dessa lâmina, que eu coloquei o seguinte, ó, que na década de 80, o serviço social, ela começa a adentrar a área de pesquisa, né, e que em 2010, nós tínhamos inscritos 95 mil assistentes sociais em todo o país. Então, o processo de formação de assistentes sociais aumentou muito. E eu tinha assinalado que, a partir de 2010, teve um incremento nas universidades EADs, né, à distância. E hoje eu vi a cifra atual, nós temos 190 mil profissionais com registro ativo no CRES. Então, em 10 anos, nós temos 80 anos de profissão. Claro que muitas pessoas se aposentaram, tudo bem, mas nós chegamos em 2010 com 95 mil formando. E em 10 anos, nós temos 90 mil profissionais, né, com registro ativo. Então, um incremento muito grande. Pergunto, né, para vocês, esse incremento também é na perspectiva crítica? Né? Sabemos que sim, estamos ganhando terreno, mas ainda temos disputas de projetos societários na nossa profissão. Então, como realizar o nosso trabalho na contemporaneidade? A partir da mediação, né? Então, também nós falamos isso. O serviço social, ele responde a duas frentes de trabalho, né? Ao seu empregador, que é o capitalista, e ao trabalhador, que inclusive ele também o é. O assistente social também é o trabalhador. Então, nós estamos em duas frentes. Só que o nosso projeto ético-político nos dá uma direção, que é a direção da classe trabalhadora. A todo tempo, nós não podemos falar da profissão sem colocar na divisão social e técnica do trabalho. A partir da fragmentação do processo de trabalho, surge também a profissão, que é o serviço social. Que é um trabalhador, trabalhadora, assalariado, assalariada,
mediada pelo mercado. Nós somos considerados profissionais liberais, mas nós não trabalhamos sem nada, nós precisamos vender a nossa força de trabalho. E para quem que nós vendemos? Para o capitalista. E aqui é importante salientar que, por mais que nós vendemos a nossa força de trabalho, ele não tem uso exclusivo do nosso saber. Até porque nós trabalhamos em conformidade com o que preconiza o nosso projeto ético-político, não o que preconiza o nosso empregador. Né? Então, a profissão, ela não está subjugada a quem emprega. Ela tem uma orientação em vista de colocar no centro a classe trabalhadora. Eu lembro também que nós falamos disso, né? Que o sonho para a nossa profissão é que o nosso projeto ético-político seja difundido, né? Seja difundido na nossa profissão, que seja um guia efetivo para a emancipação da classe trabalhadora. Esse também nós falamos, né? Nós precisamos entender o significado, o rumo e a direção, ou seja, o processo pelo qual foi construído, né? O nosso projeto ético-político e para onde ele vai nos levar. Por isso nós temos projeto profissional e projeto societário, tá? Aqui o Zé Paulo Neto vai trazer a questão de ser hegemônico, mas não é homogêneo, tá? Então, porque nós temos presentes projetos individuais e societários dentro da profissão. Eu não sei se eu coloquei essa lâmina, né? Porque agora eu vou mais devagar. Eu não sei se essa lâmina eu já tinha dito para vocês. Então, a partir daqui, eu vou explicando um pouco mais devagar. Então, para o serviço social ser o que se é hoje e ter os rumos que se tem, então, quando se fala de que ele é hegemônico, mas não homogêneo, né? Quando fala dessa hegemonia, nós referimos a 3 esferas da profissão. A de produção do conhecimento, porque agora nós somos uma área de pesquisa, que nós temos como centralidade a teoria social crítica. No âmbito dos instrumentos, nós temos instrumentos para a nossa profissão, né, que está no Código de Ética, na lei da regulamentação dos currículos, e no âmbito da organização política. Então, nós temos a área de conhecimento, nós temos instrumentais e nós temos também organização. E essa organização, ela está na ABEPS, no conselho, na executiva dos estudantes, a Enécio. Tá? Então, nós temos a ABEPS, Cefes e Enécio. Para pensarmos aí a pesquisa, para pensarmos o serviço social no Conselho Federal e os estudantes também nas suas vozes na Enécio. Nesse sentido, é possível pensar que a profissão, ela comunga, preste atenção no que eu estou dizendo, ela comunga com projetos societários, né? Mas não é de responsabilidade da profissão esse projeto societário, pelo menos responsabilidade só dela. Então, o que são projetos societários? É aqueles projetos que apresentam uma alta imagem da sociedade a ser construída. Então, uma sociedade sem exploração, tá? Que reclamam determinados valores para justificá-la, que privilegiam certos meios materiais e culturais, para, enfim, concretizar esse projeto societário.
Os projetos societários são projetos coletivos, não é de uma profissão só. Mas o seu traço peculiar, né, é o fato de constituir como projeto macroscópico, ou seja, para a sociedade toda. Então, se é um projeto para toda a sociedade, nós precisamos de toda a sociedade para efetivar. Por isso que muitas das vezes, né, sem mudar a lâmina, as pessoas nos dizem: olha, você vai mudar a realidade? Nós falamos dessa lâmina, porque eu lembro que a Caroline, ela citou alguns exemplos, né? Tá? E falou assim, vai mudar a sociedade? Não, não. A minha profissão, ela tem um alcance restrito. Nós vamos mudar a sociedade como todos mudarem. Então, aí o projeto profissional, ele parte dessa construção na década de 80 e efetivação em 90. Contexto neoliberal e crise estrutural do capital. Então, agora nós deixamos aquelas crises cíclicas, né, no século XX, nós podemos identificar a crise de 1929 e a crise de 1970, para agora adentrar um rol de crises incessantes, que não findam, né? Então, desde a década de 70, nós temos o capital mergulhado numa crise. Não é só aquela crise do Lehman Brothers, que é os bancos que faliram em 2008 e que mergulhou numa crise financeira. Não, a crise ela não diminuiu desde a década de 70. Tá? Experimentando alguns lances de alguns países que se desenvolveram ali de 2002 a 2010, como o Brasil, mas a crise do capital, ela desde 90, ela vem se estabelecendo. Então, quais as características, né? Então, menos lucro. Se tem menos lucro, nós temos mais exploração da classe trabalhadora. Crise do estado de bem-estar social, e agora o processo de trabalho ele é global, né? Já o era antes, mas agora adquiriu uma exponenciação, a mundialização do capital. Então, ser assistente social é entender, trabalhar neste momento presente, é entender e fazer as mediações possíveis para a classe que vive do trabalho. Portanto, para isso, nós precisamos de estar aptos a ler também a nossa profissão, a nossa autoimagem, né? Então, quais os valores que se elegem para nós, assistentes sociais? O que a gente prioriza, né? Então, quais os elementos teóricos, institucionais e práticos para o nosso fazer? Então, e nós temos isso no nosso projeto, que prescrevem as normas, os comportamentos profissionais, estabelece balizas da sua relação com os usuários, seus serviços. E também com outras profissões e organizações sociais também, privadas ou públicas. Professor, então quer dizer que o projeto ético político vai me dizer como trabalhar? Sim. Né? Em que medida? Na medida de que eu digo que a liberdade no nosso código, no nosso projeto ético-político, né? No nosso projeto, a liberdade, ela é uma liberdade ampla e restrita. Por que ampla? Porque enquanto o capital tem uma liberdade restrita, ou seja, a sua liberdade vai até onde a do coleguinha começa. Isso é um conceito burguês de liberdade. No nosso trabalho, a liberdade, a centralidade da liberdade e da classe trabalhadora funciona da seguinte forma: eu só sou livre enquanto o outro é livre.
muda a conotação. E é aí que o nosso projeto ético-político, nosso projeto profissional, ele tem a novidade. Então, há uma mudança na forma e no conteúdo do processo de trabalho. Tá? Então, no mundo do trabalho, esse quadro traz profundas transformações. Toda a revolução tecnológica da década de 80, né, como forma de suprir a crise de 1970, né, quais foram as mudanças? Os robôs, a microeletrônica, a automação, descoberta do genoma, né, e a migração daquele sistema fordista-taylorista para o toyotismo mudou a forma de produzir e mudou também a mentalidade. Não raro, hoje em dia, nós falamos hoje de empreendedorismo. Nós falamos com mais facilidade, de flexibilizar. Ah, hoje eu sou o patrão de mim mesmo, né? Se mim não conjuga verbo, né? Eu sou o patrão, então eu trabalho a hora que eu quero, né? E nós perguntamos, enquanto assistentes sociais, para uma fala dessa. Quando um trabalhador diz eu trabalho a hora que eu quero, nós entendemos, você trabalha o tempo todo. Então, essa forma de ver a realidade só é possível no momento presente, na contemporaneidade, pós-crise de 1970. O que nós estamos fazendo aqui só é possível porque a nossa sociabilidade ela já vem construindo essa possibilidade de home office, já vem construindo essa possibilidade de aulas assíncronas e síncronas. Então, o que eu gostaria agora é que vocês pensassem em todo o conteúdo da disciplina, né? E olhar para as ações do Estado frente às mudanças ou às crises do capital. Só um momento. Então, pensemos no advento da Revolução Industrial, toda a transformação, né, na introdução das máquinas a vapor e depois a eletricidade. Nós temos, com a difusão desse processo industrial, a sociedade de mercado. Essa sociedade de mercado, com o liberalismo, vai falir na crise de 1929. Falindo esse Estado liberal, nós começamos a construir, quando eu falo nós, é o capitalismo, né? Constrói o Estado de providência, né? Esse Estado ampliado, que pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, tem nos países centrais seu máximo exemplo. Que exemplo é esse? O welfare state. Tá? E esse welfare state vai entrar em declínio, né, até se findar na década de 70 com a crise mundial do petróleo. Findando o estado de providência, nós iniciamos o estado neoliberal, esse estado das flexibilizações, privatizações e maximização do lucro. E é isso que trata o nosso trabalho hoje, né? Então, nos anos de 1990, vai ganhando força o projeto neoliberal, que a partir do consenso de Washington, né, traz a lógica da não intervenção na economia, a não ser para proteger os capitalistas, bem como preconiza a minimização das ações dessa instância no social, seja, né, do Estado nas intervenções sociais. Então, seus propósitos, eles avançam em direção mundial, porque é uma crise do capital, não é do capital no Brasil ou nos Estados Unidos. Tá? Então, é um ideário
nesse ideário neoliberal, as políticas sociais se ordenam e se subordinam à estabilização da economia. Por isso que nós somos chamados a selecionar dos pobres os mais pobres, por conta desse Estado liberal. Então, as políticas sociais não são direitos. As políticas sociais, na verdade, é ver de quem mais precisa. Então, o trabalho, né? Lógico que o nosso trabalho não segue essa diretriz. A política tem que ser para quem dela precisa. Ironicamente, quem precisa dela é a classe trabalhadora. Por que eu falo ironicamente? Porque não está lá, senhora, a política social não é para os burgueses, mas os burgueses, eles não precisam. Então, no caso brasileiro em especial, tem-se desde esses anos um modelo de Estado que reduz sua intervenção no campo social. Se ele reduz, pense, né? Vocês já estudaram política social, pense. Se a política social, ela é um braço do capitalismo, porque ela amortece as tensões. E se reduz as políticas sociais, então não era para ocorrer uma grande revolução na sociedade, se não tem o amortecimento da crise, a saída que o neoliberalismo encontrou para que a sociedade se sentisse amortizada, amortecida, né, pela crise e não revolucionasse a sociedade, passou o que era de responsabilidade do Estado para a sociedade civil. Então, as políticas sociais agora volta a ser questão de assistencialismo, de solidariedade. Então, quem cuida das políticas e do que as políticas sociais deveriam cuidar é a sociedade civil. Não parece que nós retrocedemos? Retrocedemos no nosso projeto ético-político e das discussões de 1979. Nós voltamos aí à década de 30, quando a igreja assumia as expressões da questão, o cuidado das expressões da questão social. Hoje, mais uma vez, a sociedade civil está assumindo o que o Estado deveria assumir. Então, como intervir? Compreendendo as transformações do mundo do trabalho. Então, quando nós olhamos para a flexibilização do trabalho, quando nós olhamos para a reforma da Previdência, nós precisamos ter uma visão crítica do que isso provoca na classe trabalhadora. Então, nós precisamos garantir direitos e ampliar a cidadania. E conhecendo o Brasil, vocês estudaram política, vocês estudaram formação do Brasil, e vimos que Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, fala que no Brasil a cidadania, ou seja, quem tem direitos e deveres, são um grupo restrito de possuidores. Só eles possuem cidadania. E cabe a nós, a nossa profissão, garantir o acesso ao direito e ampliar a cidadania, até porque nós temos uma Constituição que ela tem a cidadania ampliada. Nós temos garantia de direito na Constituição, então precisamos efetivar. Essa manobra, né, neoliberal, que causa a ausência do Estado, cria alguns desafios. Que desafios são esses? Então efetivar o nosso PEP, nosso Projeto Ético-Político, é um grande desafio, tendo em vista a desordem capitalista do Estado neoliberal.
está totalmente contrário à defesa do direito e ampliação da cidadania. Então, o nosso código de ética, né, deve estar na nossa mente para que as nossas ações práticas e rotineiras tenha como centralidade a classe trabalhadora. Então, nós precisamos não só decorar, mas compreender como que se dá isso no cotidiano, nas relações de trabalho. E essas relações de trabalho estão, muitas vezes, de forma fetichizada. O que é fetichizada? É quando um trabalhador não se reconhece enquanto explorado, se vê enquanto burguês e não percebe que ele está dentro dessa lógica alienante e que o explora cada vez mais. Então, a literatura comumente aponta como exemplo de aproximação com o projeto hegemônico da categoria a participação e envolvimento nas discussões do movimento de direitos sociais. Então, quando nós colocamos em pauta os direitos sociais, quando colocamos a classe trabalhadora e pobre, né, em cena, porque não é nós que damos voz para a classe trabalhadora, ela já tem voz, mas nós precisamos ampliar a cidadania para que essa voz seja ouvida. Assim, o projeto profissional é certamente um desafio, né? Mas não uma impossibilidade. Então, nós estamos lidando com a transformação do capital e com a transformação da profissão. Então, é um desafio, primeiro, para entender o que a profissão quer. Então, nós estamos não só fazendo um curso para entender o que a profissão quer, mas é um chamamento de todas as pessoas que estão em formação, um chamamento para a versão crítica da profissão. Então, é um desafio, mas não é impossível. O que se apresenta como obstáculo é apenas a casca do impossível. Então, olha, todo mundo está muito dividido, né? Então, isso é só uma casca. Por dentro dessa casca, de todo mundo está dividido, o individualismo agora impera, nós temos uma classe que é muito importante, a classe dos trabalhadores. E quando ela se reconhece enquanto tal, né, nós podemos vislumbrar possibilidade de homens e mulheres, né, construir a sua própria história. Nós, segundo a Yamamoto, nós estamos alienados à história que a burguesia quer contar de nós. O que nós precisamos é tirar essa casca, e a partir da abertura dessa casca, fortalecer os laços com a classe trabalhadora. Quando eu falo classe trabalhadora, é entendendo nós também como classe. Ok, aqui. Bom, então, fechamos, né, os slides, e agora é o momento onde vocês podem perguntar, né, alguma coisa, entenderam o que é ser profissional na contemporaneidade, né? Porque é a partir desse entendimento que nós faremos a próxima atividade, né? Então é importante que não saiam com dúvidas, né, sobre o que é ser profissional na contemporaneidade e que contemporaneidade é essa. Bom, o que é ser profissional hoje?
Vocês entendem quando usa o termo contemporaneidade? Que momento que é da história quando fala contemporaneidade? Bom, quando falamos nesse termo, né, contemporaneidade, é o momento que nós estamos vivendo, tá? Só para ter um exemplo prático, né? Quando nós estudamos o processo sócio-histórico da humanidade, nós dividimos em idades, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, né? E algumas pessoas colocam idade contemporânea, mas é errôneo falar assim, porque a idade contemporânea, ela não vem depois da idade moderna, tá? Porque para quem viveu com Aristóteles, a idade antiga era contemporânea a eles. Para quem viveu com São Tomás de Aquino, a idade média era contemporânea a eles. Quem viveu com Leonardo da Vinci, né, que é um dos ícones do Renascimento, a passagem do feudalismo para a idade moderna era contemporânea a eles. Então, quando nós falamos de contemporaneidade, é este momento em que estamos vivendo. A contemporaneidade no serviço social, né, ela é esse momento que se apresenta para nós como neoliberalismo. Então, ser o profissional na contemporaneidade não é ser o profissional no início da profissão, não é ser o profissional antes de 1979, não é ser o profissional lá no welfare state, no estado de providência. Ser o profissional na contemporaneidade é ser o profissional, né, no liberalismo. Tá? Então, atente-se para isso, né, para a nossa atividade assíncrona da próxima aula. Tá? E o que é mais importante para nós? Saber que nós temos um rumo, nós temos um projeto de profissão. Não basta eu ir para o fazer cotidiano, sabendo o que é melhor ou não, segundo a minha concepção de mundo. Não, a minha intervenção, ela parte do projeto de profissão que nós temos, construído, né, e formulado em 1990, que temos a liberdade como valor central e a classe trabalhadora. Então, o que é ser profissional? É olhar para a realidade dessas relações e fazer as mediações necessárias, tendo em vista que nós somos contratados por um empregador e realizamos um trabalho para a classe trabalhadora. Então, e fazer isso, né? Conseguir pensar de forma sócio-histórica,
saber que a nossa realidade, o capitalismo periférico, é diferente do capitalismo central, e que esses desafios para a implementação do nosso nosso projeto ético-político, que é só uma casca, é uma casca, porque ao sair da aparência da alienação, que para muitos, os trabalhadores são todos os alienados, né? Essa fala não pode sair da nossa boca, porque ao dizer os trabalhadores são todos alienados, nós também estamos dizendo somos alienados, porque somos trabalhadores. Precisamos, sim, ao olhar para a classe trabalhadora, perceber os rebatimentos das expressões da questão social e nelas intervir. E à medida que percebemos isso, também nos enxergamos enquanto classe trabalhadora para superar a nossa condição. Superando a nossa condição, nós acessamos também a classe trabalhadora. Tá? Esse é um movimento que se retroalimenta. Bom, o que eu tinha para hoje era isso, né? Terminar o nosso slides. Teremos na próxima aula atividades assíncronas, né? Que aí eu vou passar posteriormente e vai ser dentro disso, né? Do que é ser profissional hoje, para a gente fechar a nossa unidade de ensino. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, né, posso responder. Alguém tem alguma dúvida? Olha, então, por hoje ok, né? Agradeço a atenção de todas. Eu vou formular a atividade assíncrona e encaminho no grupo do WhatsApp, tá bom? Boa noite, Maria Cristina, Thalissa, boa noite, bom descanso, Letícia também, boa noite, Joyce, boa noite, Vitória, boa noite, Caroline, boa noite. Bom descanso para vocês. Tchau, Meire. Com Deus.